Bem-vindo ao Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental, onde exploramos a mente, as emoções e o bem-estar. Eu sou Rita Martorelli e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que todos buscamos, mas que nem sempre sabemos como alcançar: a felicidade. E para bater esse papo hoje, temos um convidado especial, Sérgio Albuquerque, que vai compartilhar suas ideias e experiências sobre o que é a felicidade e como podemos relacioná-la com a saúde mental. Sérgio é doutor em teologia pela PUC-Rio e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Autor do livro Teologia da Felicidade. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ritinho. Obrigado pelo convite, pela acolhida. E com certeza é uma felicidade e uma alegria estar aqui para conversar contigo sobre essas temáticas tão importantes para a nossa vida. Sérgio, como é que a gente pode relacionar a felicidade com a saúde mental? Você poderia contar um pouquinho sobre o que você pensa sobre isso hoje? O que te preocupa? Sem dúvida são duas temáticas que se relacionam e a saúde mental é um dos aspectos transversais daquilo que a gente pode chamar de felicidade. Apesar de não definir o que é felicidade, são dois aspectos diferentes. A saúde mental envolve o nosso bem-estar emocional, psicológico, social, e afeta diretamente a maneira como nós lidamos com o nosso entorno pessoal, como agimos ou como tomamos as decisões que tocam a nossa existência. Então, a saúde mental leva em conta tanto aspectos macros de nossa vida, como família, cultura, economia, quanto aspectos individuais, a partir da maneira que nos relacionamos com tudo isto, que nos cerca. E é nesse sentido, nessas relações e entrelaçamentos, que a saúde mental toca a nossa felicidade. Isso acontece porque a felicidade ela não pode ser apreendida, ela não pode ser domesticada. Então, ela é experimentada sempre nas entrelinhas das relações que vamos construindo ao longo de nossas vidas. Então, eu construo relações, eu estabeleço relações, faço atividades que geram em mim felicidades. E nessas relações a gente pode incluir as relações comigo mesmo, como eu lido com a minha verdade pessoal, como eu lido com a minha saúde mental, as minhas relações com os meus amigos, com o meu entorno sociocultural, familiar, com os meus relacionamentos afetivos, A relação que eu tenho hoje em dia com o meu trabalho. Hoje, infelizmente, um espaço muito nocivo, tem se tornado um espaço muito nocivo para a nossa saúde mental. E até mesmo a relação que eu tenho com o sentido que eu atribuo à minha vida. Qual o sentido da minha vida? Qual o significado da minha vida? Qual a densidade que a minha vida tem para a minha verdade pessoal? Então, felicidade e saúde mental, eles se encontram nessas relações. A saúde mental, enquanto a possibilidade de viver essas relações de maneira saudável, de maneira humana, de uma maneira que possa realmente contribuir para que eu experimente nessas relações a felicidade. Recentemente, a pesquisadora e psicóloga norte-americana Jean Twenge descobriu que uma adolescente norte-americana hoje tem os mesmos níveis de ansiedade que uma jovem tinha na década de 50, quando era internada em um hospital psiquiátrico. Isso é muito grave. No Brasil, a gente não está muito distante disso, basta uma conversa de 5 minutos com qualquer adolescente para a gente perceber o quão afetado eles estão hoje, enquanto saúde mental, ansiedades, crises de pânico e por aí vai. Então, não se trata mais de um problema meramente individual ou pontual, mas trata-se de uma questão de saúde pública, que deve nos levar a questionar as causas sociais dessa crise e, principalmente, as maneiras que podemos enfrentá-la, tanto a nível individual, na minha vida, na sua vida, Ritinha, quanto através, tudo isso através do autocuidado, de uma existência mais humana, mas também, e talvez até principalmente, enquanto sociedade. Existem aí motores sociais e culturais que têm favorecido esta crise de saúde mental, e a gente pode enumerar rapidamente alguns desses motores, nossa relação com as redes sociais, a própria insegurança econômica, a exclusão social de determinados grupos minoritários, a precarização do trabalho,
a velocidade das mudanças socioculturais. Tudo isso tem gerado muita insegurança e muito problema, muita ansiedade, muito problema para nós e tem contribuído para essa construção de estruturas que, infelizmente, favorece e potencializa o surgimento da, das doenças mentais e o surgimento e o agravamento dessa crise de saúde mental que a gente tem vivido. Realmente os dados de saúde mental e uma questão que você colocou que é muito séria, né, das juventudes, eles são impressionantes, né? A gente precisa realmente aprofundar essa discussão. E a gente percebe, né, que muitas pessoas lutam para encontrar a felicidade nas suas vidas cotidianas. Assim, especialmente com base em tudo isso que você colocou nesses tempos mais difíceis. Você acredita que a felicidade é alguma coisa que pode ser treinado, que pode ser cultivado ao longo do tempo? Eh, Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas adversidades, quais as práticas que podemos adotar, né, para a gente poder levar uma vida mais leve, mais feliz e manter um equilíbrio, né, uma saúde mental, manter a gente num estado, eh, um pouco mais positivo, né, um estado mais equilibrado mesmo de vida? Sim e não para essa pergunta a respeito do treinar ou cultivar a felicidade. Primeiro, porque é importante deixar claro que quando a gente fala de felicidade, a gente se coloca diante de um conceito muito difícil de ser definido ou aprisionado, né? São séculos de pesquisas a respeito da felicidade e nenhuma definição até hoje conseguiu definir plenamente o que significa ser feliz. E isso fica claro porque a felicidade, ela será sempre uma experiência individual e única. Então, a minha maneira de ser feliz será diferente da sua maneira de ser feliz. Os meus anseios, a minha individualidade, ela repercute na minha felicidade. Então, a felicidade, ela não pode ser construída através de fórmulas pasteurizadas, generalizantes, que não levam em conta as individualidades da pessoa. A felicidade é sempre a minha felicidade, a felicidade daquela pessoa concreta. E isso precisa ser sempre respeitado. Então, essa felicidade individual, ela vai emergindo na medida que eu vou realizando escolhas na minha vida. E na medida que essas escolhas, que essas ações que eu realizo, elas têm ressonância naquilo que sou, naquilo que acredito, na minha verdade pessoal. Então, a felicidade por fórmulas, como infelizmente hoje a gente encontra muito, ela pode gerar, são fórmulas que podem gerar bem-estar, pode gerar sentimentos ali de contentamento, mas isso não define a felicidade. A felicidade, ela tangencia a minha vida, tangencia o sentido que eu dou para a minha vida. Então, um trabalho pode me fazer feliz na medida que aquele trabalho ressoa na minha verdade pessoal. Enquanto Sérgio, eu me sinto realizado enquanto dou aula, enquanto a aula tem ressonância na minha verdade, naquilo que eu acredito e naquilo que eu sou. E isso é diferente para você, Ritinha, que vai encontrar a sua felicidade em outros tipos de ressonância, no seu trabalho no SESC, no seu trabalho de engajamento social. E essas são as diferenças que a gente precisa estabelecer sobre a felicidade. É que a felicidade é sempre uma experiência relacional, né, que atravessa aquilo que chamamos de relações fundamentais, que é a relação comigo mesmo, né? A felicidade está nas entrelinhas de uma relação amadurecida com a minha verdade pessoal, amadurecida com o meu corpo, amadurecida com a minha história. Então, a felicidade está nas entrelinhas de uma relação com o outro, uma relação de respeito, de aceitação do outro. Ela também pode ser experimentada nas entrelinhas da relação que eu estabeleço com a sociedade, com o mundo, um olhar crítico diante da sociedade, mas o acolhimento daquilo que é positivo e que penetra na minha existência. Assim como a felicidade está na relação com Deus, né? Com essa dimensão transcendente da vida, com o sentido da vida, com aquilo que dá densidade, que dá peso ao que eu vivo, que é uma das grandes questões da nossa sociedade hoje, a busca por propósito, ou a falta de propósito.
As pessoas hoje, principalmente os jovens, se veem perdidos, sem utopias, sem grandes sonhos, marcados por uma dinâmica profundamente irracional de consumo e produtividade, e assim a vida vai sendo diluída, a vida vai perdendo seu peso, a vida vai perdendo sua densidade, e isso tem repercussão profunda na felicidade que a gente vai construindo. Então é necessário não apenas cultivar, mas também treinar o nosso olhar para perceber que a felicidade ela está nas entrelinhas dessas experiências que eu vou vivendo, que eu vou fazendo, que eu vou realizando. Felicidade não pode ser comprada. Felicidade não é apenas uma construção ou um checklist de coisas que eu cumpro e me torno feliz. Mas a felicidade, sim, é uma maneira de viver, uma maneira de estar no mundo, sempre no respeito à própria verdade pessoal, sempre no respeito à própria história, sempre no respeito às próprias limitações. Então, no meio dessas relações que eu vou construindo, eu vou descobrindo a minha felicidade. E também vou edificando, fazendo a relação com a saúde mental, né? A minha saúde mental, né? Relações amadurecidas, relações de gratuidade, relações de pertencimento. Tudo isso faz parte dessa, vamos chamar de construção, mas desse cenário da felicidade, que eu vou descobrindo enquanto vivo, eu vou descobrindo enquanto caminho. Então, falar de fórmulas, falar de práticas, tudo isso pode ajudar, mas ainda não definem. Ajudam, mas não definem o que é felicidade. E hoje em dia, você estava falando do mundo do trabalho, né, dessa questão da realização pessoal, a gente fala muito e relaciona muitas vezes a felicidade com o sucesso, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como é que isso pode afetar também essa busca incessante, né, pelo sucesso. E o que que é sucesso para cada um? O que que é sucesso nessa nossa sociedade atual, né? E a gente poder entender o que isso está relacionado à nossa saúde mental. A busca por sucesso vem a partir de um discurso sociocultural, né? A gente percebe, isso tem marcado muito o âmbito do trabalho. Trabalhe, né, a frase clássica do trabalhe com o que você gosta e você nunca terá que trabalhar. E as pessoas têm entrado dentro dessa espiral, dessa busca devotada pelo trabalho, pela produção, pelo sucesso, de se sentir produtivo, de se sentir útil, como fonte e sinal de felicidade. Mas o que a gente tem encontrado, enquanto sociedade, enquanto pessoas, no fim desse caminho, dessa devoção ao sucesso, é a crise de saúde mental. E no campo do trabalho, se a gente fazer esse recorte, né, a crise do burnout, hoje, que está muito associado com a saúde mental. Então, é um discurso muito perigoso de associar a felicidade a um determinado tipo de sucesso. E aí a gente perde a capacidade de olhar para as pequenas felicidades cotidianas. As pequenas felicidades que a gente precisa perceber no nosso cotidiano, que é fruto da vida, da gratuidade da vida, das relações que estabelecemos. Então, há um discurso muito perigoso de matiz neoliberal que penetrou na nossa noção de felicidade, na nossa noção de trabalho, e que tem gerado em nós uma busca desesperada pela produção, pela produtividade, pelo sucesso. Isso tem repercussões profundas no que hoje a gente chama da sociedade do cansaço, né, que é o livrinho clássico do Byung-Chul Han, da sociedade do cansaço. E as repercussões são tão profundas que hoje nem o nosso descanso está desvinculado dessa busca por sucesso. A gente não descansa mais porque a gente precisa descansar. E descansa para aprofundar nossas relações ou descansar para ter um momento de lazer, de felicidade, de contemplação. A gente descansa porque o descanso é necessário para o trabalho. Então, inclusive, o nosso trabalho está vinculado a essa busca desenfreada pelo sucesso nas suas mais variadas percepções. E isso tem trazido para a nossa sociedade, tem ocasionado em nossa sociedade toda essa questão de uma relação deturpada com a própria verdade, uma relação deturpada com os momentos de pausa, os momentos de ócio, com os momentos de insucesso, de pessoas que não conseguem mais lidar com as frustrações, com as imperfeições da vida, com as próprias finitudes. E as repercussões disso na experiência de ser feliz é profunda. Porque se a felicidade está nas relações que eu estabeleço,
mesmo que essas relações não sejam perfeitas, mesmo que o meu trabalho não seja perfeito, mas que ele tenha alguma ressonância na própria verdade, muitas vezes, em busca desse sucesso, eu coloco de lado a minha própria verdade, coloco de lado os meus limites para me dedicar apenas a isso. E a gente sabe que nem sempre isso é possível. As consequências para a nossa saúde mental são terríveis, e o burnout tem aí sido uma causa não só no campo do trabalho, mas também na vida de jovens que não trabalham, mas já têm experiências de burnout, na vida de, mais recentemente, de esportistas que não trabalham, quer dizer, que tem um tipo de trabalho, mas já têm tido experiências de burnout. Recentemente se falou um pouco sobre o debate sobre o Vinícius Júnior ter burnout na sua luta contra o racismo. Então, há questões socioculturais que precisam ser debatidos, e essa busca desenfreada pelo sucesso, pela produtividade, tem feito muito mal para a nossa experiência de felicidade, porque retira da equação aspectos importantes da nossa humanidade. Relações, gratuidade, gratidão, vão sendo colocados de lado em prol desse sucesso. A gente silencia as nossas dores em prol desse sucesso. Quando a gente não consegue silenciar, a gente dopa as nossas dores em prol desse sucesso. E isso vai repercutindo na relação que eu vou estabelecendo com a minha verdade, com o meu corpo. Queria conversar agora um pouquinho, Sérgio, também, alguma coisa que é muito importante para a gente, né? Nesse tema do ativamente de saúde mental, que é a espiritualidade. E aí, a gente esclarecendo que é diferente, né? A espiritualidade da religiosidade. A gente não está falando de religiões. A gente está falando de transcendência, de humanidade. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem o professor Eymar Vasconcelos, né, que é um professor de educação popular da Universidade Federal da Paraíba. Ele tem um trabalho muito robusto, muito interessante, falando sobre a importância da espiritualidade para a saúde. Como é que você vê essa questão? Bem, primeiro, a espiritualidade é algo muito concreto, é uma forma concreta de viver, que mantém o nosso horizonte sempre aberto para o novo, sempre aberto para o sonho, sempre aberto para a esperança. E sem esperança, nós só podemos cair no desespero. E isso é muito delicado. A espiritualidade, quando bem vivida, nos oferece uma maneira própria de construir as nossas relações e a nossa vida. Ela não deve, por isso que a espiritualidade não deve ter no seu centro as questões religiosas, mas sim nos conduzir por entre as grandes questões que fala sobre o sentido da vida, a dignidade humana, o desejo de ser feliz. Então, a espiritualidade é esse espaço que nos permite perceber e nos abre essa dimensão de contemplação da vida, de abertura à gratidão, de abertura à gratuidade, à força libertadora que a gratidão de estarmos vivos, só por estarmos vivos, tem. E experimentar isso faz com que a espiritualidade nos leve e nos capacite para que a gente consiga enxergar e viver o que realmente importa. E agora, Sérgio, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. O que você anda lendo, escutando, assistindo que pudesse compartilhar com a gente? Bom, atualmente eu estou pesquisador, a gente está sempre pesquisando, né? Então, eu estou atualmente lendo esse livro Homens Justos, de um historiador, Ivan Jablonka, que nasceu em Paris. É um livro que trata do patriarcado às novas masculinidades, porque é uma temática que me interessa a respeito da construção da masculinidade como fonte de infelicidade. Falávamos de saúde mental. E hoje os homens, segundo alguns dados do IBGE, se matam até 8 vezes mais do que as mulheres. E isso é algo gravíssimo que não tem sido discutido. E está muito pautado nessa ideia de felicidade, de produção, que a gente tem debatido. Há uma construção do patriarcado que limita o homem, limita a própria vivência da masculinidade, né, dentro de uma caixa, dentro lá do que se estabelece enquanto homem, blá, blá, blá. Isso tem repercutido de maneira muito negativa na felicidade de todos, do homem enquanto vive essa masculinidade e daqueles que os cercam, principalmente a mulher, enquanto colocada de lado, rejeitada, visto como um ser até mesmo de segunda categoria em alguns discursos. Então, no momento, eu tenho me dedicado a isso, ao tema da
da masculinidade como uma porta terrível de infelicidade e dor, né, para muitas pessoas. Porque a gente não estuda só felicidade, infelizmente, tem que estudar sobre a infelicidade também. Muito interessante. A gente precisa mesmo discutir, né? O papel do homem, o homem precisa discutir o papel do homem, da masculinidade, né? O movimento feminista trouxe essa discussão para as mulheres e a gente vê que essa discussão ainda é muito pequena, inclusive em termos de saúde do homem, como você colocou também, né? E para terminar, a gente queria te agradecer muito por esse papo aqui, né? Que a gente pôde refletir, a gente pôde aprofundar. Uma das questões do Ativamente é a gente ter essas pausas, né, para pensar a vida, para pensar a nossa saúde mental, para pensar a gente nesse mundo. E agora posso dizer que sim, foi uma conversa feliz, né, já que eu estou dentro da dimensão individual e relacional. Queria ainda saber de você. Sérgio, o que é óbvio sobre essa temática, mas que precisa ser dito? Que a felicidade é simples, mas o difícil é ser tão simples. A felicidade é uma experiência que ela está presente na nossa vida, nas entrelinhas da nossa vida, e que a gente precisa voltar a treinar o nosso olhar para captá-la. Devolver a felicidade ao ser humano. Felicidade não é só fonte de produtividade, de sucesso. Felicidade é fonte de vida, de humanização. E quanto mais feliz eu me torno, mais humano eu sou. Quanto mais humano eu me torno, mais feliz eu sou. Isso é o básico da felicidade humana. Retirar a felicidade dessas prisões discursivas e devolvê-la ao ser humano. E aí a gente começa a abranger os aspectos sociais de um discurso sobre a felicidade, né? Como falar de felicidade numa sociedade tão desigual, onde pessoas morrem por conta de sua cor de pele, por conta de sua opção sexual, onde não têm o direito de viverem a própria verdade. Então a felicidade ela vai nos humanizando e humanizando o nosso olhar, para a gente começar a captar as grandes questões e a percebê-la como, claro, algo que eu experimento e que o outro também precisa experimentar. Obrigada, Sérgio. Obrigada por essas reflexões. Obrigada ao nosso público, né, nos assistindo até agora. E vamos viver a nossa felicidade. A gente se encontra no próximo episódio do Ativamente. Esse foi o Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental.